No momento, eu acho que o que a gente tem é uma grande produção de marketing sobre a ferramenta inteligência artificial. Qual é o papel da arte nisso? Ela é esse braço subjetivo que ela vai debochar e vai falar assim, inteligência artificial, sabe? Assim, isso pode ser também, pode ser uma coisa massa, mas pode ser uma coisa, pode ser uma bobagem. Eu posso quebrar a cara e realmente a inteligência artificial ser algo muito revolucionário que a gente não entendeu ainda, mas eu ainda acho uma bobagem. Eu, hoje, cético, desconfiado do jeito que sou, eu acho que a arte é a âncora. É que fala assim, beleza, vamos pagar pra ver. Meu nome é Pedro Fiuza, eu sou diretor, roteirista, produtor. Minha mãe e meu pai tinham essa experiência da comunicação, né, da TV. O meu tio também trabalhava na TVU, era editor. Inconscientemente eu acho que isso me influenciou, obviamente, né, enfim, o trabalho dos meus pais, mas eu acho que eu não sabia na época. Eu tinha liberdade de pensar o que eu gosto de ver, o que eu gosto de consumir, talvez seja uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu lembro muito, é doido porque tem esse momento assim específico que é um momento bobo, mas é marcante, talvez assim cronologicamente assim. Quando você vai virando adolescente, você vai começando a se interessar as coisas assim de uma forma mais aprofundada. Então, eu queria aí eu comecei a ver filmes, ir no cinema sozinho, pagar meu ingresso, sentar na TV para ver um filme inteiro. E aí eu comecei também a ler sobre isso, né? E aí, nesse ano específico, eu me lembro que tava rolando o Oscar, né? Então, aquele começo de ano e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro, tipo, lendo essa revista assim, deitado na cama da minha avó, folheando. Eu falei, eu acho que eu quero fazer isso, sabe? E aí eu lembro dessa edição específica do Gladiador, acho que talvez tenha sido a primeira ou a segunda edição da 7 que eu comprei. Mas eu acho que nesse momento caiu uma fichinha, assim, sabe? Eu acho que eu quero fazer isso pra minha vida. Nossa, tá de sacanagem. Boa. Você ainda tem a Copa, mas não tem. Eu acho que não tenho mais, Tá guardado bicho. pra você essa Nossa lembrança aí. senhora, bicho. Ai, caralho. Eu lembro direitinho dela. Eu lembrava que era essa capa que tinha Russell Crowe, assim, toda prateada. Nossa, eu adorava isso. E aí, depois que eu me formo, tá, e agora como é que eu faço audiovisual, como é que eu faço cinema, como é que eu exerço, na verdade, né, minha profissão, que eu acho que é uma coisa que todo mundo passa. Eu e alguns amigos, né, nesse momento, Vitor Bezerra e Bruno Sarmento, a gente queria poder fazer filme, poder fazer videoclipe, poder trabalhar com audiovisual de uma forma autoral e criativa. E uma das coisas que a gente pensou foi, vamos fazer uma estratégia de trabalhar com audiovisual dentro da publicidade. Mas eu confesso que isso não durou muito tempo, assim. Com todo respeito à publicidade, eu me senti um pouco... eu acho que os valores, assim, da área também não concordo, assim. E a área aqui, localmente, assim, não recebeu com a mesma... com o mesmo coração aberto que a gente tava. Foi ingrato com a gente. E aí depois, o próximo passo, eu fiz uma viagem também, que era para fazer um curso, e um curso do que eu queria fazer também, que era direção de atores para cinema e vídeo. Fiz esse curso em São Paulo, volto para Natal e vou tentar me juntar aonde tem gente fazendo cena, fazendo ficção, que é no teatro. No teatro eu descobri essa forma nova de trabalho, que você vai descobrindo, você vai criando ao passo que o processo vai se desenrolando. Então a gente foi descobrindo o que a gente queria no processo. O cinema acho que estava num hiato, o cinema, os meus projetos de cinema em 2016. Eu acho que a gente começa de novo, agora sim, fazer trabalhos autorais com a Casa da Praia, que é essa produtora que eu fundei.
E aí a gente faz uma websérie chamada Dalton Web, que é uma criação de Matheus Cardoso, que estava entrando no Grupo Carmim, e ele traz para mim, convida a Quitéria, traz essa ideia de uma websérie. Agora, minha filha, eu ponho a cara no sol, mano, e não nego a minha feminilidade. É exatamente por isso que eu preciso de masculinidade na vida. Tá, aí o homem que eu te arranjei não é masculino? Não. Só por conta de umas florzinhas na barba? Exatamente. Tá na moda ser sensível, mostrar que é sensível. É chique ser fã. E aí a gente faz essa primeira obra, que é um marco na gente, porque é a primeira obra autoral, ficcional, da gente, que a gente começa realmente a fazer o audiovisual que a gente pensou lá atrás. 12 anos depois, a gente começa a pensar, afunilar mais para o cinema. Então, a gente já tem cerca de 13 filmes lançados, um longa-metragem também de nenhum orçamento, assim, de baixíssimo orçamento. É inútil querer impedir o fluxo e me ponho a ver com os meus ouvidos. Ao mergulhar na imagem, ao adentrar os espaços, desconfiguro tudo. Às vezes a inteligência artificial me soa como uma roupagem nova de formas de domínio, né, que é o interesse de poucas pessoas. A própria história do cinema nos conta isso também, sabe? Quando vem o 3D e a gente viveu isso, mas a plateia dos anos 50 também viveu uma era do 3D que depois morreu. E a gente viveu, quantos filmes a gente vai ver 3D hoje no cinema? Quase nenhum. Alguns termos me incomodam muito, sabe? Que são coisas novas para coisas antigas. Storytelling, para mim, é contação de história, é roteiro. Existe uma profissão para isso, chama roteirista. E você tem pessoas que dão palestra de storytelling. Quem são essas pessoas? Coaches, o que são coaches? A narrativa, sabe? A contação de história, para mim, é uma coisa... Isso é perene. Eu acho que sempre existiu, de uma forma ou de outra, seja através do verbo, seja através de imagens, seja de pintura rupestres na caverna. E isso não depende de tecnologia A, B ou C. A inteligência artificial ela pode ser ferramenta, beleza. Vamos ver até onde isso aqui é uma coisa realmente revolucionária, de modificar realmente a sociedade para um lugar, ou a arte para um lugar, ou enfim, ou a realidade para um lugar. A gente tem que entender que a inteligência artificial está chegando. Ela chegou, ela vem evoluindo, e aí você vai ter força suficiente para peitá-la? E ela faz parte da gente de uma forma tão orgânica que a gente nem percebe que ela está presente. Então você tem essa coisa do imediatismo. Tornou-se aceito com que a gente reduzisse o nosso padrão artístico, vamos colocar assim, esse padrão de refino, para que eu tivesse uma prioridade nesse conteúdo. Porque eu preciso produzir mais. A ansiedade está muito na cara, que é por esse aumento da quantidade de conteúdo, desse aumento das mídias que a gente tem. Será que, nesse sentido, o mundo contemporâneo não cria armadilhas para ele mesmo? Porque ele tem que produzir as coisas muito rápido. Ele vai ter inteligência artificial que produza tão rapidamente as coisas tão boas para o nosso olho e que sejam consumidas e que acompanhe o desejo da pessoa, que vai ver assim, beleza, enjoei, então agora eu quero ver um outro tipo de conteúdo. A inteligência artificial vai ser capaz de criar? E é uma ameaça, porque assim, muitas vezes você se preparou anos, décadas para aquilo que você está. Conhecimento técnico, um repertório para você montar a sua base de criatividade. Se você estiver na área privada, os clientes que você formou, o nome que você tem, e você chega com ferramentas que vai dar atalhos para pessoas que não percorreram todo esse caminho, que talvez eles consigam chegar lá onde você está mais fácil. O seu trabalho pode ser substituído pela inteligência artificial, então esse é o medo. Esses são os fatores, são os gatilhos que vão disparar essa preocupação. Mas sabe uma coisa que me deixa muito tranquilo? Não vai ficar bom. Material humano é um material... Porque quem vai consumir isso... Eu fico pensando, e se
alguém desligar o botão e falar assim, a partir de hoje não existe. Tudo que foi produzido de conteúdo nessa plataforma, se alguma pessoa quiser, desliga e ela para de existir. É perigoso isso que eu estou dizendo, porque pode ser que a gente pague para ver e se lasque. E aí quando vocês falam no cinema, aí que eu acho que tudo fica mais complexo ainda, porque aí como é que você vai criar um filme inteiro com inteligência artificial, sabe? Do roteiro à pós-produção. Algo vai sair ruim, porque a gente erra e a máquina também vai errar. Eu acho que a arte é uma forma de fazer política, mas a arte também é cidadania, né? A arte também é trabalho, a arte também é economia. Para mim, a arte é um serviço essencial. Só que ele é mais difícil de você medir, porque ele é uma coisa subjetiva. E o ser humano precisa da subjetividade para sobreviver, para se manter vivo. É a possibilidade de você individualmente se expressar através dessa linguagem. Então, é a leitura de mundo que o cinema faz, mas que individualmente cada pessoa faz e pode devolver de uma forma poética e de uma forma subjetiva, né? Só que eu acredito que essa devolução, ela não é uma devolução simplesmente estética, ou simplesmente para o belo, ou simplesmente de uma forma espetacular. Não. Ela pode ser uma devolução para transformar a sociedade. Você pega a arte, você lê a sociedade, você devolve para melhorar essa sociedade a partir da arte. E eu acredito realmente na transformação social a partir da arte. É só ver o nosso exemplo que nós vivemos da pandemia, de como a arte ela é uma liga de manter as pessoas minimamente sãs. Eu acredito que na pandemia de Covid-2019, as pessoas, muitas delas sobreviveram por causa da medicina e por causa da arte. Ver boas obras, que é o que me instiga mais, assim, eu acho que é o que me instiga de uma forma mais potente, assim. É algo, assim, às vezes arrebatador mesmo, assim, eu acho isso incrível, assim, sabe? Eu já fiquei embriagado mesmo, assim, de ver uma obra de verdade, assim, sabe? Me sentindo embriagado, como se eu tivesse tomado uma cerveja, assim. Meu Deus, isso é muito bom. Eu gosto muito de pensar na arte enquanto legado. No cinema, eu gosto muito disso no cinema. Você preservar a memória daquele momento e daquele povo e daquela cultura. Eu me interesso muito pelo que é âncora, pelo que é a base de tudo, assim. E eu acho que na escassez você começa a perceber o que é a base. Quando a gente não tem cinema no Rio Grande do Norte, eu fui para esse lugar de procurar entender, então, onde é que as pessoas estão trabalhando criação de cena. É no teatro, é numa sala de ensaio, sem grana nenhuma, mas as pessoas estão lá escrevendo e atuando. Então, roteiro e escrita, para mim, são as tecnologias mais perenes. Então, não vou fazer a leitura tão filosófica, porque eu quero saber o que eu consigo, assim, prever que isso me atinja mais diretamente. E aí a gente começa a pensar, tá, eu posso não ver, mas talvez os trabalhos que eu fiz, vamos pensar eticamente, por exemplo, na questão da inteligência artificial. Será que trabalhos que eu fiz e coloquei na internet estão sendo utilizados para gerar um banco de dados sem eu ser pago por isso, para que isso crie inteligência artificial? Isso, para mim, me incomoda demais. Então, assim, o que a gente pode chegar também num outro debate é uma questão sobre direitos autorais. Qual é a fonte que eu estou utilizando para isso? Essa minha arte está sendo produzida baseada na arte de quem? Então, isso é algo que precisa de uma discussão um pouco maior na sociedade sobre para onde nós estamos indo com o uso dessas tecnologias. Então, elas evoluem muito rápido e a sociedade ainda não está evoluindo à mesma velocidade. O que eu acredito que seria relevante era de que a própria sociedade trouxesse reflexões ou que estabelecesse códigos de conduta para o uso dessas tecnologias. Sociedades profissionais, por exemplo, principalmente daquelas que sofrem um pouco mais com a utilização dessas ferramentas, do processo criativo, músicos, escritores. Eu acho que elas deveriam provocar uma reflexão sobre o uso e limitar em alguns pontos ou estimular a auditoria de dados para a criação dessas ferramentas. Porque, de novo, as ferramentas elas podem ser usadas para um lado e para o outro. Quando ela é utilizada sem essa ética, o que a gente está pensando? A gente está pensando, então, produzir imagem, som, roteiro, talvez personagens virtuais com inteligência artificial. Beleza, mas isso vai entregar o que
a produção humana entrega, vamos ver, vamos tentar ver. No momento, eu acho que o que a gente tem é uma grande produção de marketing sobre a ferramenta inteligência artificial. Será que a inteligência artificial ela é propriedade de empresa A, B ou C ou D? Porque se ela for, aí me diz ainda mais de que sim, isso é uma jogada de marketing. A galera está tentando vender o produto. Não que a inteligência artificial não seja também uma ferramenta que pode ser utilizada dentro e fora disso, dentro e fora da iniciativa privada. Eu acredito que possa ser. Mas a forma com que a arte interage para mim, a gente às vezes é enganado por um lado, mas o material humano, né, o fator humano, ele meio que hackeia essas coisas por dentro.